Então, pessoal, vamos para mais uma aula, né, da nossa disciplina de matemática 3, e hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. O conteúdo que nós vamos ver hoje são as chamadas equações diferenciais, e elas vão requerer, né, da gente tanto o conhecimento em derivadas, que vocês já aprenderam antes, na disciplina de matemática 2, como também um conhecimento em integrais, que foi o conteúdo que nós acabamos de estudar anteriormente. Então vamos lá. Bom, primeiro, qual é a ideia das equações diferenciais, né? O conceito de uma equação diferencial. Então, nós podemos colocar que uma equação diferencial ela é uma equação cuja incógnita é uma função que aparece na equação sobre a forma das respectivas derivadas. Então, o que é que isso quer dizer em termos mais práticos, né? Então, uma equação matemática ela vai ser composta, né, por alguma incógnita, né, e uma sequência lógica. E a ideia é encontrar o valor dessa incógnita. Então, por exemplo, nós temos uma equação, sei lá, qualquer, né, x igual a 3, por exemplo. Isso é uma equação. A incógnita dessa equação seria o valor de x, entendeu? Só que o que é que acontece nas equações diferenciais? Nessa equação que eu coloquei aqui, né, como um exemplo hipotético, x igual a 3, x já é a incógnita em si, entendeu? Na equação diferencial, o x vai aparecer não diretamente, mas sobre a forma de suas derivadas. Então, você vai ter uma derivada de x, não o x diretamente. Então, vocês já perceberam que nós vamos ter que usar as integrais para poder resolver as equações diferenciais. Por quê? Porque se o x está aparecendo em termos de suas derivadas, então nós vamos ter que integrar para voltar para o x. Entendeu? Então essa é a diferença entre as equações normais e as chamadas equações diferenciais. Nas equações normais, o valor da incógnita já está expresso na própria em si, né? Já aparece a própria incógnita, ela já é o valor que você deseja encontrar. Aqui não. Nas equações diferenciais, elas serão, né, elas serão expressas em termos de suas derivadas. E aí, obviamente, você vai precisar fazer a integração para poder encontrar o valor dessas incógnitas. Então, aqui é um resumo, né, só a ideia inicial do que representa uma equação diferencial e também a sua diferença em relação às equações normais. Então, nas equações normais, o valor da incógnita já é expresso nela mesma, você não precisa fazer nenhuma manipulação para poder encontrá-la. E, no caso, as equações diferenciais, chama-se equações diferenciais porque o valor da incógnita ele é expresso através das derivadas dessa incógnita. Entendeu? Essa incógnita é entendida como uma função e o valor que aparece são as suas derivadas ou as suas diferenciais, né? Daí o nome equações diferenciais. E, obviamente, como foi dito, nós vamos precisar das integrais para poder resolver equações como essa. Então, isso seria aqui a ideia inicial. Bom, agora vamos ver, né, algumas aplicações mais práticas, né, para a gente entender melhor, a gente se apropriar melhor desse conceito. Então, vamos lá, né? Ainda dentro dessas noções, né, preliminares. Então, no caso, né, teríamos uma determinada função e aí, como nesse exemplo aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, nós teríamos uma determinada equação, né? E aí, ó, o valor do y, ele não aparece diretamente, entendeu? Ele tem também aqui está expresso sobre a forma de uma derivada dele, entendeu? Uma derivada de y em relação a t. Então, até tem, né, o valor de y aqui, ó, o valor da incógnita, sem estar associado a uma derivada, mas vocês percebem que também existe uma derivada aqui. Ou seja, esse termo, ele também depende desse,
Então essas duas incógnitas elas estão dependentes uma da outra, entendeu? Isso também não acontece nas equações normais. Mas aí vamos lá. Então, uma das questões principais para resolvermos as equações diferenciais é reconhecer o modelo de equações diferenciais. Então, as equações diferenciais elas têm de diversos tipos, né? E esses tipos dependem do formato da equação. Então, obviamente, nós vamos começar com o formato mais básico e depois vamos evoluindo para formatos mais avançados. Aqui nós vamos começar estudando as chamadas derivadas, perdão, as chamadas equações diferenciais de primeira ordem. E aí, obviamente, a gente precisa entender o que é a ordem de uma equação diferencial. Então, nesse caso aqui, nós temos uma equação diferencial e temos um termo que é a derivada primeira, que é esse termo aqui, dy, né, em relação a dt. E aí, nesse caso, esse termo ele é a única derivada, né, que aparece nessa equação e ela é de primeira ordem. Isso aqui é uma derivada primeira, né, dessa função, da função y. Né? Então, nesse caso, você tem uma derivada de primeira ordem. Uma outra coisa é que esse termo, né, de derivadas ele poderia aparecer com algumas formas diferentes. Ó. Além dele aparecer dessa maneira, entendeu? A derivada primeira de y em relação a t poderia aparecer dessa forma. A derivada primeira de y em relação a t ao quadrado, ou poderia aparecer a derivada de y em relação a t ao cubo e por aí vai. Então, nesse caso, a potência mais alta alcançada, né, por esse termo, que é o termo da derivada da função, determina o grau da equação diferencial. Então, por exemplo, eu sei que essa equação diferencial aqui, ela é uma equação diferencial de primeiro grau, entendeu? Por quê? Porque o termo, o índice daqui, né, o índice do termo da derivada primeira, ele é igual a 1. É uma lógica semelhante àquelas classificações de funções polinomiais. Então, polinômios de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, por aí vai. O que determina o grau do polinômio, a ordem do polinômio, é o expoente mais alto do termo variável. Então, por exemplo, numa equação de primeiro grau, o expoente mais alto do termo da incógnita seria 1. Então, seria, no caso, um polinômio de primeiro grau. Aqui é uma lógica semelhante. Como esse termo aqui, ele está elevado a 1, né, em tese está elevado a 1, você tem aqui uma equação diferencial de primeiro grau, né, ou seja, de primeira ordem. Entendeu? Então, isso é importante porque para cada forma diferente da função, né, da equação diferencial, você vai ter uma forma diferente de respondê-la. Entendeu? Então, isso daqui é uma primeira observação. É algo bastante importante para vocês ficarem atentos. Então, nesse caso, se esse termo aqui ele tivesse, como esse caso, ele tivesse elevado ao quadrado, seria uma derivada de uma ordem mais alta. Né? Se tivesse, no caso de segundo grau, né? Seria uma derivada de segundo grau. Né? Uma equação diferencial de segunda ordem, perdão. Né? Se fosse esse caso, seria de terceira ordem e assim por diante. Como nesse caso o expoente é 1, essa equação é uma equação de primeira ordem. Então, no caso, nós podemos dizer que, né, como essa derivada ela é em primeiro grau, né, e que você não tem nenhum termo que seja um produto, né, entre eles, você tem uma equação de primeiro grau, e também uma equação do tipo linear, entendeu? Então, se você tivesse, nesse caso, entendeu?
vários termos ao quadrado, por exemplo, esse y ele ser ao quadrado, ou ele ter uma outra variável multiplicando aquilo, então ao invés de estar só o y, tiver também um x multiplicando, essa equação ela não seria do tipo linear, o mesmo valendo para esse termo ao quadrado, aliás, essa derivada aqui. Então, se você tiver algum valor multiplicando uma outra variável, multiplicando ela, então você não tem uma equação do tipo linear, né? Então perceba que nós tratamos de duas coisas aqui: a linearidade da equação e também o grau dessa equação. Então, como eu sei que esse termo aqui, que é o termo que representa a derivada, o expoente dele é 1, a equação é de primeiro grau. E como não existe nenhum outro termo aqui multiplicando o x ou multiplicando é, o, o termo dy, né, e nem esse termo aqui, u, e nem esse termo aqui, w, a gente vai já comentar eles mais à frente. Então, mas como não existe essas multiplicações, esses termos interagindo, essa equação ela é do tipo linear, entendeu? Então, é uma equação do tipo linear. Então, dois conceitos. Então, o grau e a linearidade. Então, essa equação aqui, que é a primeira que nós vamos estudar, ela é uma equação de primeiro grau e do tipo linear. Oh, uma outra coisa interessante é vocês observarem o livro, né, que nós estamos usando. Para esse conteúdo aqui, nós estamos usando o livro normal, que seria o livro que nós usaríamos se as aulas estivessem ocorrendo de modo presencial, que é o livro do Chiang. Então, esse conteúdo ele está na página 450. Então, vocês podem ver uma explicação mais aprofundada, né? Aqui eu fiz um resumo, né, para fazer os slides, então eu coloquei só as partes mais importantes. Mas existem alguns outros detalhes que é importante vocês também estarem cientes dele. Aí, no caso, é altamente recomendável que vocês peguem o livro, né, e dê uma lida, né, nesse conteúdo, que isso vai facilitar muito o entendimento de vocês. Então, o livro, ele também vai estar na descrição, vou colocar o link dele aqui na descrição, acho que alguns de vocês até já têm, e a página onde esse conteúdo está é a página 455, então depois vocês vão lá e dão uma olhada. Bom, aí nesse caso, além dessa classificação do grau, né, e da linearidade, existem também outras formas de classificação em relação se essa equação de primeiro grau, de primeira ordem no caso, e linear, ela se encaixa no caso homogêneo ou não homogêneo. Então você tem uma terceira forma de classificação dessa função. Então percebam que nós estamos fazendo aqui um trabalho de classificação das equações diferenciais. E como eu disse, isso é muito importante porque a partir do tipo da função você vai ter um tipo específico para resolvê-la. Então, como eu disse também, nós vamos usar hoje o caso mais básico. Então, nós estamos começando com uma função que ela é do primeiro grau, que ela é de linear e que, nesse caso aqui, vai ser homogêneo. Então, nós vamos estudar um pouco mais o que significa esse caso homogêneo. Então, vocês notaram, deixa eu só voltar aqui a tela um pouquinho, que a equação que nós estamos estudando aqui como referência, ela possui esses termos aqui, o termo, né, U e o termo W. Esses termos, eles são parâmetros da equação. Então, o que seria um parâmetro, né? Só para esclarecer, né? Caso algum de vocês tenham esquecido do que significa esse conceito. Em uma equação, por exemplo, ax mais b igual a c, por exemplo, a, b e c são os parâmetros, né,
da função, né? Nesse caso, uma equação de primeiro grau. Então, esses parâmetros são os termos que estão associados às incógnitas. Então, nesse caso aqui, o termo que está associado ao y é u. Então, u, e ele também é uma função do t. Esse t é o tempo. O que é que se entende aqui? Que esses parâmetros eles não são constantes no tempo, eles também mudam à medida que o tempo avança. Então, eles não são necessariamente iguais em todo momento do tempo. Mas isso não vem ao caso agora. O importante é a gente saber só que esse termo ele é um parâmetro dessa função, assim como esse termo w também. E são esses dois termos que vão determinar se a função ela vai ser do tipo homogênea ou não homogênea. Então vamos ver como é que a função homogênea se comporta. Bom, aqui você tem os termos u e w. Se eles forem constantes, entendeu? Então, se eles forem uma constante, e mais ainda, se esse w, né, se esse w aqui, né, que era o termo que iguala a equação, ele for identicamente igual a zero, ou seja, ele for igual a zero, você tem uma equação diferencial homogênea, entendeu? Então, note que são esses termos, u e w, que determinam a homogeneidade de uma função. Nesse caso, o termo u, né? Aqui é a equação, estou voltando aqui um slide. Aqui é a equação, esse termo u, ele precisa ser uma constante. E esse termo w, ele precisa ser uma constante também, né? E ser igual a zero, entendeu? Então, esse é o caso, né, homogêneo. Então, se você ver uma função que tem esse padrão, você obviamente sabe que ela é linear, porque não tem nenhum parâmetro elevado ao quadrado ou uma multiplicação aqui das incógnitas, né, no caso o y. Sabe também que ela é de primeira ordem, porque a derivada aqui é uma derivada de primeiro grau e ela não está elevado a nenhum expoente. Então, no caso aqui, uma função está elevado, no caso, né, a 1, então, portanto, do primeiro grau. E como a, né, aqui, né, representa uma constante qualquer, e essa equação é igual a zero, eu sei que ela é uma equação do tipo homogênea, que é o que ele coloca aqui. Ele diz, né, disse que essa equação diferencial é homogênea em razão do termo constante zero, né, que é a característica que define esse tipo de equação diferencial. Então, as equações elas são homogêneas quando esse termo aqui, que é o termo u, né, lá na equação geral, ele é uma constante qualquer e ela é igual a zero. Então, nesse caso, temos o caso homogêneo, entendeu? Bom, e aí, como eu disse, tem uma forma específica para resolver esse tipo de equação. Aí nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos entender como é que vamos resolver o caso homogêneo. Nós vamos fazer isso de duas formas. Nós vamos fazer a apresentação da solução geral, né? Seria o caso que você poderia aplicar para qualquer equação, o mesmo cálculo para qualquer equação homogênea, e também o caso de uma resolução direta, em que uma vez que você já conhece o padrão do resultado, é só você substituir os parâmetros. A gente vai entender isso mais à frente, entendeu? Então, quando a gente for resolver um exemplo, um dos exemplos que nós vamos resolver é exatamente com uma aplicação direta da solução. Mas a gente vai primeiro encontrar como chegar a essa solução. Então, eu vou voltar mais uma vez aqui à tela. Então, nós temos aqui uma equação diferencial, como eu disse, né, do tipo homogênea. Então, essa equação ela pode ser reescrita dessa maneira aqui. Eu vou fazer algumas alterações, algumas manipulações matemáticas nessa equação para eu chegar a um determinado padrão que vai me permitir encontrar a solução dela. Então, por exemplo, o que foi feito aqui? Esse termo, né, AY, ele simplesmente passou para o outro lado. Então, uma operação bem simples, né? E aí, obviamente, ficou com o sinal invertido, né? Então, ficou menos AY.
E aí o que foi que eu fiz? Esse y que passou para esse lado aqui, eu coloquei ele de volta para cá, né? E aqui ele estava multiplicando, então ele veio para cá dividindo. Então eu coloquei aqui 1 sobre y, né? Ele veio dividindo, e aqui esse termo, né, a derivada do y em relação ao tempo, em relação a t. E aí aqui desse lado ficou só o menos a, entendeu? Então eu fiz só uma pequena manipulação aqui nessa equação. Apesar de bem simples, essa manipulação vai me ajudar a encontrar a solução para essa equação aqui. Um detalhe, né, que eu esqueci de comentar aqui na equação diferencial é que eu não teria como resolver ela isolando o y, que é como se resolve as equações normais. Então, quando você tem uma equação, você quer encontrar a solução dela, você simplesmente isola a incógnita e tudo que está do outro lado é o resultado da equação, né? É a solução da equação. Aqui não tem como eu fazer isso, porque muito embora eu tenha o y aqui, mas eu também tenho um termo que depende dele, que está associado a ele, que é a sua própria derivada, entendeu? Então, eu não tenho como isolar o y aqui. Então, eu preciso arrumar uma outra maneira de resolver esse tipo de equação, que é o que nós estamos desenvolvendo agora, entendeu? Então, só essa diferença, né? Numa equação normal, como nós estamos habituados, você simplesmente isola, né, a incógnita e isso é suficiente para resolver a equação. No caso das equações diferenciais, infelizmente não. Nós precisamos de uma técnica mais sofisticada. Bom, aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, eu voltei aqui a tela novamente, nós vamos pegar esse termo aqui, entendeu? E vamos tomar a integral dele em ambos os lados. Como é uma igualdade aqui, né, e essa equação, portanto, está em equilíbrio, isso garante que se eu tomar a derivada em ambos os lados, perdão, se eu tomar a integral em ambos os lados, isso garante que essas integrais serão iguais. E é o que eu faço aqui. Então, eu ainda dentro, né, da lógica do caso homogêneo, tomei a integral, né, a integral indefinida, né, diga-se de passagem, em ambos os lados daquela equação. Então, né, eu tenho aqui a integral indefinida de 1 sobre y, né, vezes dy dt em relação a dt, e isso é igual à derivada de menos a em relação a dt. Né? Aí o que é que eu posso fazer aqui em termos de manipulação matemática? Note que eu tenho o dt multiplicando aqui e eu tenho ele dividindo aqui, então eu posso cancelar, né? E aí se eu multiplicar aqui 1 por dy, eu vou ficar só com dy, né? E aqui vai ficar embaixo vai ficar só o y, né? Porque esse dt aqui foi cancelado com esse, ó. Ele foi cancelado. Então aqui eu tenho simplesmente a integral de dy em relação de dy dividido por y, né? E isso é igual à integral de menos a em relação a t. Aí quais as regras, né, que nós aprendemos lá de integrais que nós podemos aplicar agora nesse caso para poder encontrar essas soluções? Ó, veja que nesse caso aqui eu tenho a derivada de uma função, né, a diferencial de uma função, a função é y, e eu tenho aqui a diferencial dela, eu tenho aqui o dy. E embaixo eu tenho essa função. E esse padrão de resolução é o caso das integrais de funções logarítmicas, né? Então, se vocês forem voltar lá e ver a propriedade da função logaritmo, vocês vão perceber que é exatamente esse caso aqui. Entendeu? Que é exatamente isso que deve ser feito. E aí, nesse caso, a solução dessa integral aqui, dessa integral indefinida, seria o logaritmo de y mais o C1, que é a constante de integração, por se tratar de integrais indefinidas. Aqui eu posso aplicar, né, duas regras, né, que é a regra do múltiplo. Então, aqui tem menos 1, né?
O menos 1 é uma constante, eu posso retirar ela da integral, isso não vai ter prejuízo para o cálculo. E aqui eu tenho a integral de uma constante, né? Então, eu vou aplicar a fórmula da função potência, né? Nesse caso aqui é como se eu tivesse um t aqui elevado a zero, que vai dar 1, né? Então, um termo que está omitido aqui. E aí, se eu aplicar a propriedade do múltiplo, eu vou ter, né, que essa integral é igual a isso aqui, ó, a menos at mais o c2, que é a constante de integração, também por se tratar de uma integral do tipo indefinida. Então, se você teve algum tipo de dificuldade em entender essas propriedades, significa dizer que você precisa revisar o cálculo, né, integral, que foi a matéria, né, o assunto que nós cobrimos nas aulas anteriores. Então, naquela oportunidade, nós tratamos das propriedades das integrais indefinidas e como encontramos integrais desse tipo aqui, né, no caso de uma a integral de uma função, aliás, a regra do logaritmo, né? Estudamos a função, né, do logaritmo, né, a propriedade do logaritmo que é igual a, que é, no caso, né, a integral de uma função desse tipo será o logaritmo, né, do denominador, no caso aqui, y. Né? E aqui nós também nós comentamos da regra da potência e regra da constante, né? Regra do múltiplo. Também foram regras que nós aprendemos nas videoaulas anteriores, quando nós estudamos as técnicas de integração. Então, se você teve alguma dificuldade em entender como que passou daqui para cá, isso significa dizer que você precisa dar uma pequena revisada, né, nos conteúdos anteriores, né? Mas supondo que você não teve dificuldade nenhuma, então vamos em frente aqui, né? Bom, eu vou voltar aqui na tela mais uma vez, né? Porque é o seguinte, ó, olha o avanço que nós demos aqui, né? Que talvez esses passos foram tão simples que a gente não entendeu o quanto a gente avançou. Nós não podíamos isolar o y naquela equação porque tinha um termo dependente, que era exatamente a derivada, que era esse termo aqui, ó, o termo dy dt, entendeu? E aí note que nesses passos aqui nós eliminamos esse termo. Esse termo ele agora não existe mais. Nessa equação aqui não tem nenhum termo, não tem nenhuma derivada. Então é diferente do que nós estávamos habituados anteriormente. Isso significa dizer que essa equação aqui ela é do tipo normal, que é as equações que nós já conhecemos mesmo. Entendeu? Só que a única diferença é que o y ele está associado a um termo logarítmico, mas isso não impede de que nós consigamos resolver essa equação simplesmente isolando o valor y, que é o que nós vamos fazer, né, a partir de agora. Só para vocês ficarem cientes de por que vocês têm que usar as integrais para resolver as equações diferenciais. Vocês precisam usar as integrais exatamente para poder eliminar esse termo, né, que é uma derivada, né? Então você usa as integrais, como as integrais elas são a antiderivada, né, para poder eliminar a variável, né, que é representada pela derivada da função. Entendeu? Então você usou aqui uma propriedade para poder eliminar esse termo aqui, ó. Esse termo que é representado pela derivada. E aí você conseguiu fazer isso com sucesso. Essa equação aqui não tem esse termo. Aí agora nós só precisamos fazer alguns tratamentozinhos para a gente conseguir isolar o y aqui, né? Aqui nós temos o logaritmo de y, mas nós queremos isolar somente o y. Bom, e aí eu preciso eu preciso só aplicar mais algumas propriedades e eu vou conseguir encontrar a solução, né, da equação. Então, vejam aqui. Aqui eu simplesmente transcrevi, né, a equação associando os termos C,
entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho, estou voltando aqui a tela novamente, o termo C1 e o termo C2, eu associei eles, eu coloquei todos de uma forma só. Então, eu coloquei C. Aí você pergunta, Evânio, fez errado. Esse termo aqui, C1, ele está desse lado da equação, você passou ele para esse outro lado, então ele deve ter ficado negativo. Então, como é que esse C lá é positivo? Aqui, essa questão não importa muito, porque eu não sei qual o valor desse C. Então, eu não sei quem é maior e quem é menor aqui. Então, eu simplesmente coloco ele como sendo mais, entendeu? E aí, se o valor da constante for menos, quando eu colocar aqui, quando eu substituir, né, vai ficar menos com mais, vai dar menos. Então, essa questão aqui não importa muito. Aqui o que você fez não foi necessariamente uma manipulação matemática, mas sim uma associação de variáveis. Então, né, fica uma pequena diferençazinha aqui. Entendeu? Então, desse passo, eu simplesmente fiz a associação do termo C. Entendeu? Bom, aí, como eu disse antes, né, você tem aqui o termo logaritmo, né, logaritmo natural de y, e você não quer isso. Então, você quer somente o termo y. Então, você vai precisar usar alguma operação para poder eliminar esse logaritmo natural. E essa operação que você utiliza é exatamente a exponencial, né? Então o contrário, né, da operação de logarítmico é a exponencial. Então você precisa elevar esses termos aqui, né, a uma base né, do neperiano, né? Então você precisa transformar esses termos em uma potência cuja base é o neperiano. Isso aqui é uma operação que vai eliminar o logaritmo natural, entendeu? Caso você teve alguma dificuldade, caso você tenha alguma dificuldade em entender o que está sendo feito aqui, né, é só você dar uma revisada nas propriedades, né, de funções logarítmicas e funções exponenciais que você vai encontrar esse passo aqui. Então, é, por exemplo, né, só para vocês fazerem uma associação do que está sendo feito aqui. Então, quando você tem, sei lá, vamos supor, raiz quadrada de x, e você quer isolar só o x, né, você quer encontrar o valor de x, o que você precisa fazer é elevar esse termo ao quadrado. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, você vai cancelar o índice da potência com o índice da raiz e você vai ter só o x sozinho, né? Aqui é uma operação equivalente, só que no mundo dos logaritmos e dos exponenciais, entendeu? Então, se você quiser, você tem aqui logaritmo de y e você quer encontrar só o y, quer isolar o y, você quer voltar para o valor de y, você simplesmente tem que transformar esses termos em potências cujas bases sejam o neperiano, né? Lembrando que o neperiano é um número especial da matemática, né? Então, aqui é uma base, né, como outra qualquer, a única diferença é que ela é um número especial, um número neperiano, né? Bom, e aí nesse caso, a exponencial do logaritmo de y é simplesmente y, entendeu? Então esse passozinho é importante, né? Ele, apesar de ser bem simples, mas ele é bastante importante porque eu eliminei esse termo logarítmico aqui. Então eu fiquei só com o y, que era o que eu queria antes, né? E aqui, né, eu tenho que fazer isso dos dois lados, né, da equação, porque se eu fizer só de um, eu vou modificar o equilíbrio da equação, então tem que fazer dois lados. Então, já que eu fiz nesse lado, eu também tenho que fazer nesse outro termo. Tenho que transformar esse termo em uma potência cuja base seja o neperiano. E aí eu fiz aqui. O neperiano é no de menos a, né, t mais o c, né? Uma outra questão, só para... Aqui já tenho a solução, né? Eu já tenho... O que eu quero encontrar é o valor de y. E eu já encontrei. Então, y é igual a isso daqui. Entendeu? Então, y é igual a isso daqui. Mas aí, para, né, ficar mais igualzinho ao que está lá nos manuais, né? Se aplica algumas outras propriedadezinhas aqui. Então, nesse caso, se aplica uma propriedade das potências, né?
Então, por exemplo, se você tiver aqui, eu botei aqui do lado, é só para vocês relembrarem. Então, aqui vocês têm uma multiplicação de potências de mesma base. Aí preserva-se a base e soma os expoentes, né? E é o que você tem aqui, ó. Você tem uma soma no expoente, né? Então, você tem esse caso aqui. Então, x elevado a 2 mais 3. Então, se eu tenho x elevado a 2 mais 3, eu posso reescrevê-lo assim, ó. X elevado a 2 vezes x elevado a 3. É o que eu fiz aqui, ó. A mesma ideia eu apliquei aqui. Então, eu tenho aqui o neperiano elevado a menos a, né, t mais c, e isso é a mesma coisa né, de que o neperiano elevado a menos a t vezes o neperiano de c, né, o neperiano elevado a c. Eu estou usando essa propriedade aqui, que é uma propriedadezinha das potências. Bom, e aí eu ainda posso fazer uma pequena mudança aqui, que eu posso chamar esse número aqui, neperiano de C, né, o neperiano elevado a C, de A, entendeu? Eu posso atribuir um valor para ele, já que esse valor é uma constante qualquer. Então, eu posso chamar essa constante de A. E aí, colocar aqui, né? E aí eu vou ter uma resposta mais bonitinha, né? Então, eu vou ter aqui o valor do y, que é a solução da equação que eu estava desenvolvendo, a solução da equação diferencial de primeira ordem, né, para o caso homogêneo, né? Lembrando que nós estamos estudando o caso homogêneo. Ela vai ser igual a A vezes o neperiano de menos AT. Então, essa é a solução das equações diferenciais para o caso homogêneo. Né? Note que ela não é tão complexa assim. E aqui tem só uma classificaçãozinha das soluções, né? Quando eu tenho a solução tal como eu calculei antes, né, como eu demonstrei antes com o termo A, eu tenho o que a matemática chama de uma solução geral, ou seja, esse parâmetro A ele não está definido, não tem um valor para ele. Então, nesse caso, é uma solução geral, né? Mas quando eu tenho, quando a questão, né, ela informa qual é o valor desse A, esse A vai ser o valor quando o valor do y for zero. Então, nesse caso, eu vou ter o valor A, né? E aí, quando o valor do y for zero, ou seja, no momento inicial, né? E aí eu tenho esse valor, eu vou ter o que a matemática chama de equação definida. Por quê? Porque eu tenho um valor definido para esse parâmetro A. Ele não está dependendo do acaso, eu sei qual é o valor dele, né? Então, nesse caso aqui, o valor de y igual a zero. Entendeu? Então, seria a solução definida. Mas aqui é a mesma coisa, só que com o parâmetro A, né, definido. E aqui é um caso mais específico, né? É só para vocês saberem notar, né? Saberem reconhecer quando vocês encontrarem esses valores nas resoluções dos exercícios. Bom, aí aqui eu tenho um pequeno exemplo, né? Note que a principal questão aqui vai ser a demonstração da solução, que foi o que nós acabamos de fazer. Mas as aplicações nos exemplos elas vão ser mais simples. Então, veja aqui, nós temos um exemplo de uma equação, né? Aí a primeira questão é saber se essa equação é diferencial e o tipo que ela é. Então, uma coisa bem legal de se fazer quando você encontra uma equação diferencial é, primeiro, saber se ela é de fato uma equação diferencial e de que tipo ela é. Porque uma vez que você saiba o tipo da equação, você vai saber encontrar a solução para ela, a fórmula de calcular a solução dela. Lembrando que, né, equações diferenciais diferentes também vão ter soluções diferentes. Então, esse caso, essa solução que nós estudamos aqui, ela só serve para o caso das equações elas serem de primeiro grau, né, e também lineares e homogêneas. Então, se não for esse o caso, essa equação não vai servir. Então, uma coisa interessante que tem de se fazer é sempre estudar o tipo de equação. Então, por exemplo, nós temos aqui uma equação diferencial, né? Por quê? Porque você tem um termo,
né, diferencial associado à variável da função, que nesse caso é y. Então tem um termo aqui, né, a diferencial de y em relação ao tempo. O y não está isolado, né, não está sozinho. Se tivéssemos só, se ao invés de não tivéssemos esse termo aqui, nós tivéssemos só 2y igual a zero, nós teríamos uma equação normal. Essa equação não seria diferencial. Mas como tem esse termo aqui, que é uma diferencial da incógnita, né? Nós de fato temos uma equação do tipo diferencial. Né? Essa equação ela é de primeira ordem, né? Uma vez que o valor, né, da derivada é a derivada primeira e ela está elevado, no caso aqui a 1, né? Então ela não está ao quadrado, ao cubo, enfim, ela está aqui, é uma derivada primeira e o expoente associado a ela é o 1, né? Então o primeiro, então no caso temos aqui uma equação diferencial de primeira ordem. E ela também é linear, porque não tem nenhum valor multiplicando as variáveis, né, nos seus parâmetros. Então não tem outra variável aqui, por exemplo, multiplicando o x, né? Aliás, multiplicando o y. Então poderia ter aqui um x. Então se eu tivesse aqui 2y vezes x, por exemplo, eu já não teria uma equação do tipo linear. Ou se eu tivesse y ao quadrado, ou se esse termo aqui estivesse elevado ao quadrado, por exemplo, essa equação já não seria do tipo linear. Mas não é esse o caso aqui. Então, não tem nenhum outro termo aqui multiplicando, interagindo com o y, não tem nenhuma outra variável interagindo com o y aqui. O único número que interage com o y aqui é o 2, que é um parâmetro da equação. Uma outra questão é saber se ela é homogênea. Bom, esse termo aqui, ele representa o termo A, né? Se vocês forem voltar lá no início da videoaula, vocês vão ver que o termo que está associado aqui ao y, ele, no caso genérico, ele é chamado de A. E ele é uma constante aqui, né? Ele é igual a 2. E além do mais, o termo W, né, que é esse termo aqui, ele é igual a zero. Então, que é a característica de funções que são homogêneas, diferenciais homogêneas. Então, nesse caso, essa equação trata-se de uma equação homogênea e, portanto, aliás, a solução que eu acabei por desenvolver para ela está correta, eu posso perfeitamente aplicar. Então, pronto. Vou voltar aqui à tela mais uma vez. Eu encontrei a solução dessa equação. Eu já sei que para resolver qualquer equação do tipo homogênea, eu tenho que simplesmente aplicar esses parâmetros aqui. E é o que eu vou fazer. Ó, como o termo A é igual a 2, né, e a solução da equação, como acabou de ser demonstrado, é y, ele vai ser igual a vezes o neperiano de menos a t, né, e no caso esse a aqui é igual a 2, eu simplesmente posso escrever, né? Então, o neperiano de menos 2, aqui nesse caso, né? O neperiano de menos 2, que é esse termo aqui, ó, menos 2. Lembrando que na fórmula, né, fica o menos, então fica menos 2 vezes t, né, o neperiano elevado a menos 2t. E uma outra questão é que ele coloca o valor quando o y é igual a zero. Isso me permite calcular a solução definida, né? Então, a solução definida, né, como nós mostramos aqui, é o valor, é quando o A, né, assume o valor y igual a zero, né, ou seja, o valor inicial dessa função. E aí, nesse caso, ele diz que o valor inicial é igual a 10. Então, posso simplesmente substituir aqui. O A eu posso substituir por 10. Então, aqui eu tenho a solução dessa equação aqui, né, solução dessa equação aqui, né, no caso geral, né, e a solução dessa mesma equação para o caso definido. Por hora, a gente vai ficar aqui com o caso homogêneo. Vocês já vão dando uma revisada nesse assunto. E quando for na semana que vem, nós vamos retomar com o caso não homogêneo. Então, nós já vamos precisar de uma técnica mais sofisticada para a gente poder resolver o caso não homogêneo. Então, até lá.